Graça e paz, queridos e amados irmãos, Pastor Robson Vasconcelos aqui no seu canal no YouTube, canal Pastor Robson Vasconcelos. Queridos, eu havia anunciado que iríamos fazer uma live hoje, dia 24, às 17 horas, porém eu achei por bem fazer um vídeo, realmente, gravar esse vídeo e postar ele nas minhas redes sociais, inclusive no nosso canal no YouTube. Os irmãos sabem que eu estou lançando meu segundo livro, né? Que o nome do livro é 7 Fortalezas Espirituais e Como Vencê-las. E algumas pessoas, na verdade muitas pessoas, têm me procurado e perguntado: pastor, o que é uma fortaleza? Né? O que é uma fortaleza? Infelizmente, queridos, nós estamos vendo se cumprindo constantemente a palavra de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que fala que o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. E praticamente não se fala sobre isso em muitas igrejas, né, sobre fortalezas espirituais. E nós estamos vivendo hoje uma situação complicada, porque nós temos pastores com fortalezas espirituais, dominados por fortalezas espirituais. Nós temos membros de igreja, pessoal de louvor, pessoal de linha de frente de igreja, né? Pessoal de diretoria de igreja, pessoas que são responsáveis por comissão de sucessão pastoral, né? Pessoas dominadas por fortalezas espirituais, aprisionadas por fortalezas espirituais. E eu quero resumir aqui de uma forma bem rápida para o vídeo não ficar muito comprido, o que é ou o que são as fortalezas espirituais. Eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 10, versos 4 e 5, que diz assim a palavra de Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, amados, por que Paulo usou esse termo fortaleza? Paulo ele tinha uma linguagem muito militar, né? Combatia um bom combate, a armadura de Deus. Paulo ele tinha um linguajar militar. E o que é uma fortaleza? Há estados como Bahia, no caso Salvador, né, cidade de Salvador, do estado da Bahia, Fortaleza, no caso Recife, cidades com litorais, onde eles construíram fortalezas para que então aquele lugar fosse guarnecido dos ataques dos portugueses, espanhóis naquela época de guerra. Então uma fortaleza, ela é uma estrutura arquitetônica militar, projetada para guerra, né, para uma guerra defensiva, ou seja, é criado para você se defender. E a humanidade, irmãos, vem erguendo esse tipo de estrutura há milhares e milhares de anos, né, com uma variedade de desígnios e crescente modelos e complexos. Mas tudo que se acontece no mundo físico termina se repercutindo no mundo espiritual. Por isso que Paulo usa muita linguagem, né? Escudo, espada, né? Capacete, armadura. Então, o que significa isso, na verdade, no mundo, né? No nosso mundo espiritual? Então, fortalezas espirituais são áreas da vida de um cristão, né? Na vida de um cristão, sobre o qual Satanás ainda tem o controle. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Fortalezas espirituais são áreas na vida de um cristão sobre o qual Satanás ainda tem o controle, tem um domínio, tem o senhorio. Isso mesmo, as áreas na vida do cristão. Pois somente o cristão pode ter fortaleza. O ímpio ele não tem uma fortaleza, né? O ímpio ele já é dominado 100%. O ímpio ele já é escravizado, ele já é casa, moradia do inimigo, né? Então ele é casa do inimigo. Então, porque os incrédulos são completamente controlados por Satanás. Então, o incrédulo, o ímpio não tem fortaleza espiritual, porque ele é totalmente controlado. Mas o cristão ele tem fortaleza espiritual na vida. Ele pode ter fortaleza espiritual na vida, e a maioria tem. Por quê? Porque são áreas
né, dominadas por Satanás. Então, o Senhor, na verdade, amados, quando se manifestou, ele nos tornou livre do passado e nos transformou em pessoas assim espiritualmente perfeitas. O nosso espírito ele está aperfeiçoado. Ele nos fez algo maravilhoso. Ele tornou o nosso corpo, né, templo do Espírito Santo de Deus. Então ele passou, o Espírito Santo de Deus, o Senhor Jesus, a Trindade em si, ele passou a habitar em nós. Né? É o Espírito conosco, é o Deus Emmanuel. Ele disse que os dons e os chamados para nossas vidas são irrevogáveis. Então, tenho entendido, queridos, que quando Deus trabalha na vida de uma pessoa, ele trabalha por completo. E o homem completo é composto, né, de corpo, alma e espírito, de sentimentos, de vida financeira. Uma declaração bastante forte sobre a obra de Jesus na vida da gente está no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos. Duas expressões mostram com grande profundidade o que Cristo veio fazer nesse texto. Primeira coisa, ele veio libertar os cativos e libertar os oprimidos. Ou seja, toda pessoa que um dia confessou Jesus, né, como seu Senhor, como seu Salvador, teve retirado de sua vida todo o cativeiro e toda a opressão. Ou seja, Deus rompeu de uma vez por todo o vínculo que havia com o seu passado, deixando no mar do esquecimento e iniciando uma nova atitude de vida, né? E a palavra de Deus afirma isso. A palavra de Deus, ela fala assim: as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Contudo, queridos, nessa minha experiência de mais de 20 anos de ministério, de mais de 20 anos como pastor, né? De 26, 28 anos como pregador do Evangelho, tenho visto muitos cristãos que ainda estão cativos e oprimidos. Essa não é a vontade do Senhor para a vida dos filhos dele. Quantas são as pessoas, irmãos, que andam na obra de Deus 10, 20 anos e o seu coração está sempre aos pedaços? São pessoas que ainda carregam aquelas recordações do passado, que tanto as feriram, estão sempre em expectativa quanto ao futuro, permanecem cegos quanto à vida espiritual, quanto à sua posição cristã. Muitos ainda apresentam, além das opressões, feridas, mágoas e dores existenciais, sentimentos totalmente contrários àquilo que Cristo veio fazer nas nossas vidas. Então, amados, quando um cristão ele tem esse tipo de cativeiro e de opressão na sua vida, ele fica impedido de experimentar a plenitude da graça, a plenitude da liberdade, dos propósitos que o Senhor tem para a vida dele, para o povo dele. Se ele ainda possui amarras em sua vida, se o cristão ainda possui amarras na sua vida, se ele ainda possui bloqueios que o impedem de ser como Deus quer que ele seja, de fazer o que Deus quer que ele faça, e porque se mantém preso, porque ele se mantém preso, ele se mantém paralisado, indo ao contrário daquilo que Jesus veio fazer em nosso favor. Irmãos, quantos são os evangélicos que estão literalmente paralisados por dúvidas, temores, medos, e por isso, amados, não desenvolvem uma autoimagem saudável, não lutam pela vida, não batalham pelas oportunidades. Tudo isso precisa ser trabalhado. Essa é a realidade. Pois é muito mais que um problema sentimental ou emocional. É um problema completamente, eminentemente espiritual. E situações espirituais se trata de forma espiritual. Em João capítulo 8, 36, todo mundo conhece esse versículo, Jesus disse: se pois o Filho do Homem vos libertar,
verdadeiramente sereis livres. Livres de quê? Livres de pressões, livres de cativeiros, livre de cegueira espiritual, livre de pobreza espiritual. Se Jesus Cristo for o seu Senhor, se Jesus Cristo for o seu Salvador, se tu te inclinaste, se te rendeste a Ele, verdadeiramente, ou seja, totalmente, você realmente vai estar livre. Agora, se a tua vida é sempre cheia de cargas, né, espirituais, se você não é capaz de enfrentar provas, se você não é capaz de enfrentar adversidades, se elas são sempre continuamente uma desgraça na sua vida, um problema na sua vida, como uma amarra, como um bloqueio, significa que você tem uma fortaleza espiritual estabelecida na sua vida. Tem uma área na sua vida que é uma fortaleza espiritual e essa área na sua vida ela está dominada por Satanás. Irmãos, eu também já tive, né, fortalezas espirituais em minha vida. Sei como era para mim dramático viver 1, 2, 3, 4, 5 meses debaixo de um espírito de depressão. Eu sei o que é isso. Sei o que eu vivi. O único pensamento que me cercava era de suicídio. Mas um dia eu acordei e disse, gente, peraí, eu sou pastor, eu sou um homem de Deus. O que está na minha vida, na minha mente, é uma fortaleza espiritual. Por isso, foi isso que Paulo disse, que nós temos armas poderosas em Deus para destruir as amarras, para destruir os bloqueios, para destruir as opressões e os cativeiros que tanto trazem sofrimento às nossas vidas. Então, o que é uma fortaleza espiritual? Fortaleza espiritual, queridos, na realidade, fortaleza espiritual é algo que se instala na mente, no coração ou no corpo de um homem ou de uma mulher de Deus que exalta o diabo e, consequentemente, é contra aquilo que a Bíblia diz. Como a fortaleza espiritual, pastor, se instala na vida do crente? Por exemplo, tu não passas no terreno no dia e no dia seguinte, irmãos, há um prédio. Você não passa no lugar, está lá o terreno vazio, no outro dia você passa, está um prédio. Não é assim, né? Primeiro há escavações, há os alicerces, depois começam as colunas, as vigas, e o prédio nasce. Do mesmo jeito é uma fortaleza espiritual. Não é algo que aparece na minha vida, na sua vida, na vida de um cristão, de um dia para o outro. Tudo começa com um dardo que é lançado pelo inimigo. Por isso, Paulo fala, o escudo da fé para impedir os dardos inflamados do inimigo. Esse dardo foi um pensamento, esse dardo é uma atitude, é um ato contrário àquilo que a Bíblia diz, que a pessoa aceita. Aí está nascendo dentro dela uma fortaleza. Quantos crentes têm a fortaleza da rebeldia? Quantos crentes têm a fortaleza da imoralidade sexual? Quantos crentes estão presos pela fortaleza espiritual da pornografia? Existem também, queridos, fortalezas espirituais doutrinárias, emocionais, mentais. Pessoas, enfim, são muitos tipos de fortalezas. E por causa dessa variedade, como é dramático uma pessoa cristã que é, por exemplo, um fiel dizimista, que vai à igreja de uma forma assídua, de repente ele passa a fumar, passa a beber, passa a cheirar, e aí cai no mundo. Esse comportamento é algo que o inimigo instalou e que se tornou uma fortaleza e a pessoa não sabe como derrubá-la. Um exemplo típico disso é Lázaro, quando Jesus ressuscitou Lázaro, irmãos. A Bíblia diz que Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro estava 4 dias morto, cheirando mal, e o Lázaro saiu. Mas Lázaro ele saiu ali mumificado, ele saiu todo atado, cheio de atadura, dos pés à cabeça. Provavelmente ele saiu pulando ali do túmulo. E aí Jesus chegou para os seus discípulos e disse, desatai-o, deixai-o ir. Ele estava vivo, foi ressuscitado por Jesus, mas ainda estava com a vida toda atada. Talvez seja o seu caso.
é pastor, é bispo, é apóstolo, é um seminarista, é um diácono, é um membro de igreja, é um levita, né, um tocador da igreja, tem 10 anos de crente, 20 anos de crente, mas está com a vida toda atada. Você precisa, em nome de Jesus, identificar as fortalezas espirituais ou a fortaleza espiritual que está em sua vida e destruí-la. Ou você destrói a fortaleza espiritual que há em sua vida, ou ela vai terminar de lhe destruir. A Bíblia diz que o diabo veio matar, roubar e destruir. Guarda essa palavra no seu coração. Adquira o meu livro, As 7 Fortalezas Espirituais e Como Vencê-las. Você vai ter nesse livro as 7 principais fortalezas que existem. Nós temos, são vários capítulos que nós vamos estar tratando sobre fortaleza espiritual. Né? Nós vamos falar sobre a história dos 7 pecados capitais segundo a Igreja Católica, o que é pecado segundo a Bíblia, conhecer melhor o que é pecado segundo a teologia. Vamos falar se todos os pecados são iguais diante dos olhos de Deus. Vamos falar sobre isso que acabamos de falar aqui, né, de uma forma mais completa, o que é uma fortaleza espiritual. Né? Vamos falar sobre fortaleza espiritual maquiada na vida do crente. Tem crente que tem fortaleza espiritual e ele maquia essa fortaleza espiritual. E uma fortaleza espiritual que tem na vida de muito crente, sabe qual é, queridos? Glutonaria. É uma fortaleza levada na brincadeira, mas é uma fortaleza espiritual. Por qual motivo falar sobre as 7 fortalezas espirituais? Né? Vamos falar sobre a fortaleza espiritual da ira, da gula, da avareza, da inveja, da luxúria, da preguiça, da vaidade. Vamos falar também como demolir as fortalezas espirituais, as armas dadas por Deus para destruir essas fortalezas espirituais. E vamos também colocar no livro, já está no livro, um guia de orações para confissão e quebra das fortalezas espirituais da sua vida. Eu espero que esse vídeo ele te abençoe, que você possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Entenda que a religiosidade pode ser também uma fortaleza espiritual. Você pode dizer, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou anglicano, eu sou de uma igreja mais conservadora e na Bíblia nunca me falaram sobre isso, então isso deve ser uma invenção. E isso pode ser uma fortaleza espiritual na sua vida também. Eu sou o pastor Robson Vasconcelos e esse é o seu canal, esse é o meu canal no YouTube, canal Pastor Robson Vasconcelos. Gostaria muito que você deixasse o seu comentário, gostaria muito que você deixasse suas perguntas, e caso você queira também adquirir este livro, nós estaremos enviando para você pelo correio. Você pode entrar em contato comigo através das minhas redes sociais, através desse vídeo, deixando o seu comentário, deixando o seu WhatsApp, tá? Nós vamos deixar o meu WhatsApp também no vídeo, para você entrar em contato comigo para solicitar o seu livro. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus, um abraço a todos.